pensamento também do educador sobre cultura, e naquela experiência, a gente vai lá para Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ele alfabetizou 300 adultos em 40 horas. O Paulo Freire usou ilustrações do artista plástico Francisco Brenan, que vocês falaram na live, e fala dessa conexão educação-cultura na obra de Paulo Freire e também da relação professor-aluno. Exatamente. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre Paulo Freire, que faz aniversário quase paralelamente a outro grande e importante Paulo, que é Dom Paulo Evaristo Arnes. São os dois grandes Paulos que a gente tem fazendo aniversário agora. Olha, Paulo Freire vinha estudando. Paulo Freire era ligado ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era uma entidade de intelectuais que eram nacionalistas, socialistas, comunistas, como Caio Prado Júnior, como Nelson Werneck Sodré, Josué de Castro e tantos outros, um centro de altos estudos para subsidiar as chamadas reformas de base na época, para subsidiar os militantes, fazer pesquisas sobre assuntos diversos que subsidiassem a militância. Ele era ligado ao ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e estava naquele campo de quem lutava pelas chamadas reformas de base, entre elas a questão da reforma do ensino e a alfabetização de adultos. Era uma das frentes que Paulo Freire se dedicou. E tem uma tese ele disputou uma cátedra na Universidade de Pernambuco tratando desse tema. Enquanto ele estava disputando essa cátedra, estava se gestando o movimento de cultura popular, certo? Que tem uma pré-história. Foi no governo de Pelotas Silveira, ainda em 1958, no último ano, que ele convocou todas as entidades culturais para fazer uma proposta cultural para a cidade do Recife. E houve uma proposta que partia da desapropriação do sítio da Trindade, que era o Arraial Velho do Bom Jesus, onde se deu a luta contra os invasores holandeses. Então, mas era o último ano de governo de Pelotas, isso passou para o governo de Arraes. Então, no primeiro ano de Miguel Arraes, ele cria oficialmente o Movimento de Cultura Popular, que juntava tanto uma onda de movimentos culturais que rolavam pelo Recife, como a Escola de Arte Moderna, fundada por Abelardo da Hora e tantos outros, o ateliê coletivo, uma série de iniciativas da área cultural, no sentido de democratização da cultura, e vinha desde 1948 e foi crescendo. E o movimento educacional no Recife, o movimento da Escola Nova, já tinha sido criada a Escolinha de Arte no Recife e também a escola Instituto Capibari, fundado por Paulo Freire na década de 50. Então, Paulo Freire, quando lê o Estatuto do MCP, do Movimento de Cultura Popular, pelas mãos de Paulo Rosas, que era amigo dele, ele assina e se integra no MCP. Então, ele cria uma metodologia de alfabetização de adultos com base no levantamento do universo vocabulário das pessoas. Ele primeiro criava um centro de cultura. No centro de cultura se discutiam todas as questões sociais que atingiu aquela comunidade. Depois do centro de cultura, ele criava o círculo de cultura, e era a partir do círculo de cultura que começava a alfabetização, com palavras levantadas no universo daquela comunidade e com ilustração de desenho de Brenan. Então, essa coisa foi... Ele começou a desenvolver esse trabalho, passou 2 anos fazendo esse trabalho. Paralelamente a isso, ele era contra o uso de cartilha, mas o que predominou no movimento de cultura popular foi a elaboração de uma cartilha com base no método dele e com base nessas ilustrações de Brenan também. Se fez uma cartilha que era o livro de leitura de adultos, mas na prática era uma cartilha. Mas ele preferiu ficar paralelamente, não teve trauma, ele preferiu ficar com o método do ciclo de cultura, sem a cartilha. Então, ele coordenou vários grupos, então andava paralelamente, andavam as escolas radiofônicas com os monitores e a cartilha, e paralelamente o método Paulo Freire puro, o centro de cultura, o ciclo de cultura e os alfabetizadores, que eram chamados monitores. Então, essa coisa foi andando. Os resultados foram tão grandes nesse conjunto de
de iniciativas ligadas à educação. E, paralelamente, foram criadas 7 praças de cultura na cidade. Foi criado teatro, foi criado dança, o movimento de cinema, a orquestra sinfônica ia para a rua, acabou com a exigência de entrar de paletó para ver a orquestra sinfônica. Então, foi uma democratização da educação e da cultura. Germano Coelho foi o primeiro presidente, Darcy Ribeiro era o ministro da Educação, ficou tão entusiasmado que mandou publicar um documentário sobre o MCP em 600 cinemas do país, na época. E liberou recursos de 10 milhões com os dinheiros da época para fortalecer o MCP. E no dia 1º de janeiro de 1964, no decorrer disso, foi criado no Ministério da Educação a Comissão de Cultura Popular e se criou um Plano Nacional de Alfabetização. E João Goulart, no dia 1º de abril, assinou um decreto introduzindo o método Paulo Freire como linha oficial de governo para alfabetizar no Brasil todo, no dia 1º de janeiro de 64. E nessa onda democrática, no dia 13 de março de 1964, João Goulart assinou também um decreto desapropriando 10 quilômetros de terras em torno de ferrovias, rodovias, açudes e rios navegáveis para efeito de reforma agrária, encampou as refinarias de petróleo para, com recursos, financiar projetos sociais, entende? Assinou o decreto que regulamentava a lei de remessa de lucros de companhias estrangeiras, que foi feito por Vargas. A lei foi aprovada por Vargas. Quando Vargas ia assinar o decreto, montou-se a onda do combate a Vargas. Ele se suicida, não assina o decreto. Café Filho, seu vice, não assina. JK não assina, Jânio Quadros não assina. Então, quase 10 anos depois, Jânio Quadros assina a lei de remessa de lucros. Mexe com a questão agrária no Brasil. O método Paulo Freire. E outra coisa importante na época, Darcy Ribeiro tinha montado a Universidade de Brasília como uma coisa de ponta, um modelo maravilhoso. Ia ser o modelo nacional da Universidade Brasileira. O golpe de 64 acabou com isso. Paulo Freire foi preso, ficou preso, inclusive foi na primeira leva, Anita Paz Barreto, a secretária de Educação de Arras na época, foi preso. E ele foi preso juntamente com um poeta de 17 anos, poeta Alberto Maia de Farias, e com Davizinho Capistrano também foi preso. Davizinho Capistrano foi preso nesse mesmo momento, juntamente com Paulo Freire. Então, a gente está vivendo agora um momento de obscurantismo no país, de regressão em todos os sentidos, a previdência, a questão trabalhista, está andando aí a administrativa e a tributária no sentido regressivo, e também o obscurantismo, a perseguição cultural. Então, é mais do que importante trabalhar Paulo Freire, porque Paulo Freire não trabalhou somente com a questão da educação de adulto. Ele foi um filósofo da educação no sentido amplo, e ele foi um filósofo da relação com a comunidade, da relação do chamado intelectual, da vanguarda com a vida. Acabar com a história do professor que tem um recado pronto, e o aluno é passivo e recebe. Ele dizia que o professor, pouco a pouco, tinha que ir saindo para o pessoal se autoalfabetizar. Isso tem um sentido muito grande para militantes políticos, que são bem intencionados, mas chegam com o recado pronto. Militante não fala, militante coloca. Vamos ouvir o povo, o que o povo diz, o sentimento do povo. E, para mim, essa metodologia de Paulo Freire é muito importante para a gente deixar de trabalhar com fórmulas. Por exemplo, respeito ao Estado de Direito. Isso para o povo não é nada. O povo vive no estado de exceção. O que eu acho que a gente deve fazer é chegar na comunidade, pegar a Constituição, o respeito ao domicílio, que está na Constituição brasileira, o respeito ao domicílio, que está no Código Penal, que diz que só pode entrar numa residência a partir de 7 horas da noite, não pode entrar numa residência. Entende? E o Código de Processo Penal também só pode entrar com ordem de juiz. Só pode invadir uma residência se estiver havendo um flagrante, algum crime, e tem que ser provado que havia, ou se estiver havendo alguma coisa, um incêndio, qualquer coisa. Isso é um direito reiterado na Constituição brasileira, no Código Penal e no Código do Processo Penal. Então, vamos fazer uma campanha pelo respeito ao domicílio, sem falar em Estado de Direito, respeito ao domicílio, segundo a lei aqui. Vamos fazer frente ampla na comunidade. Paulo Freireanamente, ouvindo o povo. Com a lei na mão, a lei está do nosso lado. Só que a violência policial de hoje
é a redundância dos capitães de mato contra os negros, porque os excluídos de hoje que vivem nas palafitas são os escravos reciclados com cifrão. Quando houve a abolição, o pessoal foi para as palafitas por morro, para os alagados, e a violência policial são os velhos capitães do mato atrás dos negros. É negro, é suspeito, é pobre, é bandido. Chuta a porta e as balas perdidas sempre encontram os corpos negros. É isso. Então, eu assimilo Paulo Freire assim, jogando para a política, para a vida, para tudo. Exato.